E aí, comunidade Arquivo Estranho? Hoje nós vamos falar de burnout. Mas antes, já deixa o dedo no like aí, curta, compartilha esse vídeo com mais alguém e vamos lá. Pra gente falar de burnout, eu preciso separar o que é estresse. Não do ponto de vista do senso comum, que tem a ver só com o nervosismo, mas do ponto de vista fisiológico. O estresse é a nossa capacidade de reagir a mudanças abruptas do nosso meio. Então, de manhã, quando você tá acordando, você tá espreguiçando, né, que você não tá com o seu nível de estresse compatível com o convívio normal na sociedade, né, de alguém que está acordado já há algum tempo, e alguém te liga, por exemplo, você sofre um abalo, né, porque o seu nível de estresse fisiológico, que tem a ver com algumas substâncias, em especial o cortisol, tá no mais baixo possível do dia. Conforme a gente vai se movimentando, vai vendo a luz do sol, vai conversando com as pessoas, tomando muito necessário café, esse nível de estresse basal aumenta. E aí a gente, quando toca o telefone, a gente não toma um susto, porque o nosso corpo já está pronto a determinadas mudanças. Então, isso é a resposta normal à estimulação. O acúmulo do estresse tem a ver com quanto esse estímulo está além daquilo que o meu aparelho psíquico consegue lidar. Aí a gente já está falando de estresse patológico. O burnout é um acúmulo desse estresse patológico, mas orientado somente à questão do trabalho. Tudo bem que na prática não tem muito como a gente separar tanto bem as coisas, mas para uma questão de nomenclatura, o burnout é uma síndrome que afeta o lado ocupacional da pessoa e que tem a ver com a dificuldade ou a incapacidade de lidar com esse estresse acumulado que se tornou crônico ou patológico. O termo burnout foi criado em 1974 por um médico americano chamado Herbert Freudenberger. Se torna um fenômeno ocupacional descrito pela Organização Mundial da Saúde em 2019 no CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. Segundo a Associação Internacional de Manejo do Estresse aqui no Brasil, 72% dos profissionais sofrem alguma sequela do estresse patológico. Dentro desses 72%, ao menos 32% são atrelados ao burnout. Ou seja, 1 em cada 3 trabalhadores que se vê numa condição de estresse, numa situação onde o estresse causa sofrimento, é um burnout, é uma exaustão, uma fadiga que é irrecuperável com um momento de férias, um momento de lazer, uma terapia, uma coisa assim. Segundo a própria Organização Mundial da Saúde e outros investigadores do tema, esse diagnóstico, vamos dizer assim, explodiu no final da década passada. E o burnout está atrelado às nossas condições de trabalho, né? Dentro desse contexto de 2016 para cá, pós a reestruturação da carteira de trabalho, né? A dificuldade de cada vez mais de você ter uma CLT aponta para esse aumento do estresse patológico, porque o trabalho, para ele ser prazeroso, ele precisa ser significativo para a pessoa. Não basta a pessoa apenas ter dinheiro suficiente para se sustentar, ela precisa de sustentação psíquica. E existe um salto ainda maior de 2020 para cá com a pandemia e, por conta disso, a continuação da degradação dos nossos vínculos sociais no trabalho. Principalmente a questão de trabalhar em casa, do trabalho remoto, onde o mundo do trabalho e o seu mundo afetivo, né, o seu mundo familiar, entram em choque. E eu costumo falar muito isso para as pessoas, né? Foi muito bom, por um lado, poder trabalhar online, mas por outro, não é que você trabalha aonde você mora, mas, na verdade, você mora aonde você trabalha. É uma invasão de contextos que atrapalha, principalmente para quem lida com saúde e com público, na segregação desses dois momentos. Então, eu gosto de pensar 3 fatores para a gente conseguir diagnosticar, ou pelo menos, né, colocar isso em pauta, essa possibilidade, quando a gente fala de burnout. Exaustão, ceticismo e ineficácia. Essa exaustão, como eu já disse, ela é incessante, quer dizer, ela não melhora com o descanso, com uma saída para o jantar, com férias. Uma exaustão, inclusive, que não está necessariamente associada ao cansaço físico ou ao cansaço mental. É muito comum no relato dessas pessoas que elas já acordem cansadas. Elas frequentemente têm uma sensação de repulsa ao ambiente de trabalho, com inclusive síndrome do pânico associado, né? A crise de pânico associada
associado à notícia de que eu vou ter que trabalhar no dia seguinte. O ceticismo tem a ver com um pessimismo constante ou com uma sensação de que tanto a situação não vai melhorar, como mesmo que ela não mude, mesmo que as coisas continuem do mesmo jeito, eu sinto uma piora progressiva da minha exaustão e desse próprio ceticismo. E, em último lugar, a sensação de ruína constante, que é muito parecida com o pessimismo, né? Mas é essa sensação de que eu não sou de verdade, o trabalho que eu faço não é bacana, todo mundo reclama daquilo que eu faço, e a pessoa começa a se sentir cronicamente insuficiente para fazer o trabalho dela no início, quando a coisa está começando, e quando a coisa já está mais complicada, isso invade o lado pessoal da pessoa, principalmente no caso das pessoas que trabalham em casa, que não conseguem virar a chave com tanta facilidade. E aí, tudo aquilo que eu não consigo resolver ao meu redor, na minha vida pessoal, é uma referência, é uma prova, é uma evidência do quanto eu não performo dentro do meu papel profissional. Tá, e como é que a gente aborda isso? Dentro de uma terapia? Bom, claro que sempre a cada caso é um caso, né? Eu vivo falando isso aqui, mas nesse caso, você pode tratar o indivíduo, porque, via de regra, o burnout, ele é uma evidência do mundo profissional de que essa pessoa está em adoecimento. Se ela não está num adoecimento crônico, ela está num momento pelo menos agudo, e se isso não for revertido, quer dizer, não apenas ter acesso ao tratamento, mas se o comportamento da pessoa não mudar, se o mundo do trabalho dela não mudar, ela vai adoecer, ela vai entrar num processo de cronificação psiquiátrica. A depressão, o transtorno de ansiedade generalizada e a síndrome do pânico, que não é exatamente um diagnóstico, né, são as coisas mais atreladas a um burnout que perdura. Só que o que eu quero trazer é que, como o indivíduo ele é biopsicossocial, e o trabalho precisa dar conta da necessidade do ser humano, e não o contrário, né? Com esse grande avanço do individualismo, e uma coisa que eu até andei comentando no vídeo sobre coach, o individualismo ele é fundamental no sentido de colocar nessa pessoa a gênese desse fracasso que é o burnout. Do tipo, você não foi forte o suficiente para lidar com a situação. Você não pediu ajuda primeiro. E se você pedir ajuda, na verdade, você está mostrando o quanto você é vulnerável. E dentro das empresas que tem o maior número de candidatos a burnout, normalmente são executivos, são pessoas de mais alto nível hierárquico na empresa, onde inclusive a pessoa tem um certo privilégio de adoecer. Não é que as pessoas das camadas mais baixas não adoeçam, é que elas não podem parar de trabalhar, elas não têm tanto direito a demonstrar a fraqueza, porque a mão de obra delas é facilmente trocável. Então, ao menor sinal de adoecimento psiquiátrico, isso é muito frequente, esse profissional é mandado embora. Então, no meu entendimento, o que é mais importante para tratar o burnout é a gente repensar as nossas relações sociais dentro do trabalho e a nossa relação em si com o trabalho. Quer dizer, eu preciso ter a sensação de que eu estou fazendo algo além do que ganhar dinheiro minimamente. Então, se você coloca a coisa nesses termos, você já tem um problema saindo daí, porque a maioria das pessoas não ganha o suficiente para o mínimo das suas necessidades. Então, esse mito do self-made man, né, dessa coisa que o coach apela, de que se você não alcançou o sucesso, basta você se auto-explorar de maneiras cada vez mais perversas, só piora a situação porque recai naquilo do ceticismo. De que a pessoa começa a ver, quanto mais ela se esforça, de que a coisa não depende do esforço dela. Que às vezes é sorte, e que às vezes é ser sobrinho do dono. Sabe aquela história de que meritocracia é um negócio muito difícil? E nesse contexto desses profissionais hierarquicamente mais altos, frequentemente eles estão num esquema de trabalho muito competitivo. Não é infrequente uma empresa demitir um bom funcionário porque ele foi o que teve o menor aproveitamento. E às vezes a diferença entre o que teve o maior aproveitamento e o menor aproveitamento é assim, de casas decimais, de arredondamento, né? E aí você tá punindo, você tá pondo na rua alguém que teve uma boa performance para manter esse papo de não pode deixar ninguém na zona de conforto. Gente, conforto é necessário e principalmente ele é fundamental para você conseguir performar dentro do universo do trabalho. Se você não sente que aquela empresa endossa o seu trabalho, principalmente nesses casos de hierarquia mais alta, o burnout ele é certo. Uma hora isso vai acontecer, porque você precisa premiar o bom trabalho. Todo bom gestor sabe disso. Então, até aproveitando que isso é um trocadilho, né? Eu sou bastante cético com essa questão do universo do trabalho e com o aumento do burnout.
porque ao redor a gente não vê essas relações de trabalho sendo repensadas. Não só do ponto de vista se faz sentido a gente ter uma sociedade onde a grande maior parte das pessoas não tem o básico para sobreviver e literalmente vendem o almoço para comprar a janta. E no caso dos mais afortunados, aqueles que conseguem fazer uma faculdade, conseguem entrar num cargo mais importante, como as relações se dão ali dentro, no sentido de que o que ele faz não é só a competição, né? E então, para quem tá em cima, o fracasso é perder o emprego, e para quem tá embaixo, o fracasso é não ter o que comer. De qualquer forma, a gente tá sempre competindo contra essa elevação constante da régua de exigência que a gente tem às pessoas. Isso tira o sentido do sofrimento do trabalho. E isso é uma formulinha de criar doença psiquiátrica.